Assim diz o Senhor Deus, que criou os céus e os estendeu, que firmou a terra e as coisas que dela germinam, que dá sopro aos que nela habitam, e o espírito aos que a calcam. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Eu não darei minha glória para outro, nem meu louvor aos ídolos. O Senhor avança como um homem poderoso, como um guerreiro ele desperta seu zelo. Ele vocifera e clama, ele prevalecerá contra seus inimigos. Durante muito tempo guardei o silêncio, permaneci mudo, tenho sido paciente. Mas agora gritarei como mulher nas dores de parto. Eu destruirei e sorverei de uma só vez. Farei desertos os montes e as colinas, e farei toda a sua grama secar. E eu mudarei os rios em ilhas e secarei os lagos. Retrocederam, que sejam confundidos de confusão os que confiam em um ídolo, que dizem as coisas fundidas, sois nosso Deus. Quem abandonou a Jacó por espólio e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor mesmo, contra quem pecamos? Não querendo andar em seus caminhos, nem estar atento à sua lei. E ele derramou sobre eles a indignação de sua fúria, e uma forte guerra, e os envolveu em chamas, sem que percebessem, e os ateou fogo, e eles não entenderam. Isaías 42. Maria, Virgem Mãe Imaculada, Atias Ordinata, ora pro nobis. Existe algo além do nome de Nosso Senhor Jesus Cristo no coração da Virgem Maria? Também queremos ter apenas um nome em nossos corações, o de Jesus, como a Santíssima Virgem. A trágica parábola deste pontificado avança com uma sucessão de reviravoltas urgentes. Não há dia que passe. Do trono mais alto, o sumo pontífice procede ao desmantelamento da sede de Pedro, usando e abusando da autoridade suprema, não para confessar, mas para negar, não para confirmar, mas para enganar, não para unir, mas para dividir, não para edificar, mas para demolir. Heresias materiais, heresias formais, idolatria, superficialidade de todos os tipos. O sumo pontífice Bergoglio não deixa de humilhar a mais alta autoridade da Igreja teimosamente, desmistificando o papado, como talvez o ilustre camarada Karl Rahner diria. Sua ação visa violar o depósito sagrado e desfigurar a face católica da noiva de Cristo, com o dizer e com o fazer, com dissimulações e mentiras, com seus gestos flagrantes, de espontaneidade ostensiva, mas meticulosamente idealizada e planejada, através da qual ele se exalta em uma autocelebração narcisística contínua, enquanto a figura do pontífice romano é humilhada, a do doce Cristo na terra é obscurecida. Sua ação utiliza a improvisação magisterial, aquele magistério com braço, líquido, insidioso como areia movediça, não apenas em grandes altitudes, à mercê de jornalistas de todo o mundo, naqueles espaços etéreos que podem destacar um delírio patológico de onipotência ilusória, mas também no âmbito das funções mais solenes, que devem inspirar o tremor sagrado e respeito reverente. Por ocasião da memória da Virgem de Guadalupe, o Papa Bergoglio voltou a expor sua evidente intolerância mariana, que evoca a da serpente na história da queda, no proto-evangelho, que profetiza a inimizade radical posta por Deus entre a mulher e a serpente, e a hostilidade declarada desta última, que até a consumação dos tempos tentará insidiar o calcanhar da mulher e triunfar sobre ela e sua posteridade. A do pontífice é uma agressão manifestada às sublimes prerrogativas e atributos que tornam a Imaculada sempre Virgem Mãe de Deus o complemento feminino do mistério do Verbo encarnado, intimamente associada a ele na economia da redenção. Depois de rebaixá-la para a vizinha da porta do lado, ou para a migrante em fuga, ou para a simples leiga, com as falhas e crises de qualquer mulher marcada pelo pecado, ou para a discípula, que obviamente não tem nada a nos ensinar, depois de banalizá-la e desacralizá-la, da mesma forma que as feministas que estão ganhando espaço na Alemanha, com seu movimento Maria 2.0, com o objetivo de modernizar a senhora para torná-la um simulacro, à sua imagem e semelhança, o Papa Bergoglio se enfureceu ainda mais com a augusta rainha e imaculada Mãe de Deus, dizendo que ela se mestiçou com a humanidade e mestiçou o próprio Deus. Com algumas piadas, ele atingiu no coração os dogmas marianos e cristológicos associados a eles.
Os dogmas marianos são o selo afixado às verdades católicas de nossa fé, definidas nos concílios de Nicéia, Éfeso e Calcedônia. São o baluarte inquebrável contra as heresias cristológicas e contra o furioso desencadeamento dos portões do inferno. Aqueles que os hibridizam e os profanam mostram que estão do lado do inimigo. Atacar Maria é atacar contra o próprio Cristo. Atacar a mãe é se levantar contra o Filho e se rebelar contra o próprio mistério da Santíssima Trindade. A Imaculada Theotokos, terrível como exército em ordem de batalha, Atias Ordinata, dará uma batalha para salvar a Igreja e destruirá o exército do inimigo, que, liberto das correntes que o prendiam, declarou guerra contra ela, e com sua derrota, todas as Pachamamas demoníacas retornarão definitivamente ao inferno. O Papa Bergoglio parece não conter mais sua impaciência contra a Imaculada, nem pode escondê-la sob essa aparente mas ostensiva devoção, ainda sob os holofotes das câmeras, enquanto está abandonando a celebração solene da Assunção e recitação do Rosário com os fiéis, que encheram o pátio de São Damaso e a galeria superior da Basílica de São Pedro, com São João Paulo II e o Papa Bento XVI. O Papa Bergoglio usa Pachamama para derrotar a Guadalupana. A entronização desse ídolo da Amazônia até o altar da Confissão em São Pedro não passou de uma declaração de guerra contra a Senhora e Padroeira de todas as Américas. E com sua aparição a Juan Diego, destruiu ídolos demoníacos e conquistou a Cristo, a adoração de verdadeiro e único Deus dos índios, graças à sua mediação materna. E isso não é uma lenda. Algumas semanas após o final do evento sinodal, que marcou a investidura de Pachamama no coração do catolicismo, descobrimos que o desastre conciliar do novo Ordo Missere passa por uma modernização adicional, incluindo a introdução de orvalho no cânon eucarístico, em vez da menção do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É mais um passo na direção da regressão rumo à naturalização e imanentização do culto católico, rumo a um novíssimo Ordo, panteísta e idólatra. O orvalho, uma entidade presente no lugar teológico dos trópicos amazônicos, como aprendemos com os padres sinodais, figura como um novo princípio imanente de fertilização da terra, que a transubstancia em um todo, panteisticamente conectado, ao qual os homens são assimilados e submissos à glória da Pachamama. E aqui estamos mergulhados de volta na escuridão de um novo paganismo global e ecotribal, com seus demônios e perversões. Deste enésimo tumulto litúrgico, a revelação divina decai da plenitude para o arcaísmo. A partir da identidade hipostática do Espírito Santo, descemos em direção à evanescência simbólica e metafórica própria do orvalho, que a gnose maçônica criou há algum tempo. Mas voltemos por um momento às estátuas idólatras de rara feiura e à declaração do Papa Bergoglio após sua remoção da igreja em Traspontina e por seu afogamento no Tibre. Também dessa vez, as palavras do Papa têm o cheiro de uma mentira colossal. Ele nos fez acreditar que as estátuas foram prontamente exumadas pelas águas sujas, graças à intervenção dos Carabinieri. É de se admirar que uma trupe do Vatican News, coordenada por Tornielli e Spadaro da Civiltà Católica, com repórteres e cinegrafistas da imprensa da corte, não tenham filmado a façanha dos mergulhadores capturando o resgate das Pachamamas. Também é improvável que uma operação tão espetacular não chame a atenção de alguns transeuntes, equipados com um telefone celular para filmar, e em seguida relançar as informações nas redes sociais. Estamos tentados a devolver a pergunta à pessoa que fez a declaração. Certamente, também dessa vez, ele nos responderia com seu silêncio eloquente. Por mais de 6 anos, fomos envenenados por um falso magistério, uma espécie de síntese extrema de todas as formulações conciliares duvidosas e dos erros pós-conciliares que se espalharam sem parar, sem que muitos de nós percebessem. Sim, porque o Vaticano II abriu não apenas a caixa de Pandora, mas também a janela de Overton, e de maneira tão gradual que não se percebeu os transtornos criados, a natureza autêntica das reformas, suas dramáticas consequências e nem mesmo a suspeita daqueles que estavam realmente encarregados dessa gigantesca operação subversiva que o cardeal modernista Suenens chamou de o 1789 da Igreja Católica. Assim, nas últimas décadas, o corpo místico foi lentamente drenado de seu sangue através de uma hemorragia incontrolável. O sagrado depósito da fé foi gradualmente desperdiçado, os dogmas desnaturados, o culto secularizado e gradualmente profanado, a moral sabotada, o sacerdócio vilipendiado,
o sacrifício eucarístico protestantizado e transformado em um banquete de convívio. Agora a igreja está sem vida, coberta por metástases, devastada. O povo de Deus tateia, analfabeto e roubado de sua fé, nas trevas do caos e da divisão. Nas últimas décadas, os inimigos de Deus queimaram progressivamente 2000 anos de tradição. Com aceleração sem precedentes, graças à carga subversiva deste pontificado, apoiada pelo poderoso aparato jesuíta, um golpe mortal de graça está sendo desferido na Igreja. Com o Papa Bergoglio, como todos os modernistas, é impossível buscar clareza, pois a marca distintiva da heresia modernista é precisamente a dissimulação. Mestres do erro e especialistas na arte do engano esforçam-se para aceitar universalmente o que é ambíguo, apresentando-o pelo seu lado inofensivo, que servirá de passaporte para a introdução do lado tóxico, que no início era escondido. Assim, a mentira repetida, obstinada e obsessivamente, acaba se tornando verdadeira e aceita pela maioria. Tipicamente modernista é também a tática de afirmar o que se quer destruir, usando termos vagos e imprecisos, promovendo o erro sem nunca formulá-lo claramente. É exatamente isso que o Papa Bergoglio faz. Com seu amorfismo dissolvente dos mistérios da fé, com a aproximação doutrinária apropriada a ele, através da qual ele mesticiza e destrói os dogmas mais sagrados, como fez com os marianos da Sempre Virgem Mãe de Deus. O resultado desse abuso é o que temos agora sob nossos olhos. Uma igreja católica que não é mais católica, um recipiente esvaziado de seu conteúdo autêntico e cheio de bens emprestados. O advento do anticristo é inevitável. Faz parte do epílogo da história da salvação. Mas sabemos que é a premissa do triunfo universal de Cristo e sua gloriosa noiva. Quantos de nós não se deixaram enganar por esses inimigos da igreja, perdidos no corpo eclesial, devem unir-se e formar uma frente comum contra o maligno, derrotado por muito tempo, mas ainda capaz de prejudicar e provocar a eterna perdição de multidões, ainda que a Virgem, nossa líder, definitivamente esmagará a sua cabeça. Agora é a nossa vez. Sem mal-entendidos, sem nos deixarmos afastar por essa igreja da qual somos filhos legítimos e na qual temos o sacrossanto direito de nos sentirmos em casa, sem a horda odiosa dos inimigos de Cristo que nos faz sentir marginalizados, cismáticos e excomungados. Agora cabe a nós o triunfo do Imaculado Coração de Maria, corredentora e medianeira de todas as graças, passa por seus pequeninos, certamente frágeis e pecadores, mas com um sinal absolutamente contrário aos membros do exército do inimigo. Pequenos consagrados, sem limite algum à Imaculada, por ser o seu calcanhar a parte mais humilhada e desprezada, mais odiada pelo inferno, mas que junto com ela esmagará a cabeça do monstro infernal. São Luís Maria Grignon de Montfort se perguntou: mas quando ocorrerá esse triunfo? Somente Deus sabe disso. Nossa tarefa é vigiar e orar, como ardentemente recomendado por Santa Catarina de Siena. Ai de mim! Morro e não consigo morrer. Não durmais por negligência. Aproveitai o tempo presente quanto possível. Permanecei no santo e doce amor de Deus. Afogai-vos no sangue de Cristo. Pregai-vos na cruz com ele. Banhai-vos no seu sangue. A Igreja está envolta nas trevas do modernismo, mas a vitória pertence a Nosso Senhor e a sua noiva. Queremos continuar a professar a fé perene na Igreja, diante do rugido do mal que a assedia. Queremos assisti-los e, com Jesus, neste novo Getsêmane do fim dos tempos, orar e fazer penitência, em reparação pelas muitas ofensas causadas a ele. Assina Carlo Maria Vigano, arcebispo titular de Ulpiana, núncio apostólico, 19 de dezembro de 2019. Ave Maria.